Olá a todos e todas, meu nome é Roberto, sou técnico em agricultura e faço parte da equipe técnica do SEDASM. Na videoaula de hoje, vamos tratar um pouco da higienização do aviário e das principais vacinas das aves. Vamos iniciar com a higienização do poleiro. Vamos lá? Estamos aqui com um modelo de poleiro do qual facilita a higienização do mesmo e o manejo das aves. A gente percebe que tem um espaço que vai estar distanciando essas aves uma das outras para que não fique muito tumultuado, muito embolado essas aves, e facilita o manejo da limpeza. A limpeza você pode estar fazendo uso de uma vassoura para estar removendo toda a parte de fezes que está nesse poleiro, e pode fazer uso da vassoura de fogo para eliminar todas as bactérias que ficam alojadas no poleiro. Não pode esquecer também de fazer uso do cal. O cal é de suma importância no aviário, para que quando você fazer a limpeza, você faça uso do cal, para que esse cal vai combater essas bactérias que estão alojadas aqui. Tranquilo? Agora vamos estar falando um pouco da importância da cama de frango no aviário. A cama de frango, ela vai estar evitando diversos problemas nas suas aves. Para muitos agricultores, provavelmente já deve ter percebido, das aves estar desenvolvendo calos nos pés delas, aqui, ó, nesse formato. É provocado por, às vezes, o agricultor tiver um aviário no chão batido, às vezes no cimento, sem ter uma proteção para essas aves. A cama de frango, ela vai estar evitando um espaço muito úmido, vai estar tirando essa parte úmida do aviário e deixar um chão mais fofo, para que as aves pisem nessa cama de frango e não vai agredir o pé dessas aves. A cama de frango, ela tem que estar solta e seca. Essa é a parte ideal para que a cama de frango seja utilizada no aviário. Quando você for fazer a substituição dessa cama de frango, é necessário que retire toda essa cama de frango que está aqui, que já está usada, que já está compactada e úmida. Você vai retirar toda ela e repor com uma maravalha e o pó de serra, que é de fácil acesso, para que essa cama de frango seja renovada da forma mais correta. Agora vamos falar um pouco sobre a higienização do comedouro e do bebedouro e o posicionamento correto para cada tipo de ave. O comedouro, você vai ter que ver qual é o plantel de aves que você tem, qual o tamanho delas, e posicionar esses comedouros, de preferência, na altura do peito dessa ave que você tem, que você está trabalhando aí. Ela tem que estar nesse posicionamento para evitar o desperdício de alimento e facilitar o manejo dessas aves com a ração. O bebedouro, você vai fazer o mesmo procedimento. Esse bebedouro tem que estar na altura do peito da ave, para que na hora que essa ave vai beber essa água, ela não desperdice essa água e não jogue essa água para fora para estar molhando a sua cama de frango. Ela tem que estar na altura adequada para que a ave sinta à vontade na hora do consumo dessa água, e que evite também essa parte de estar molhando essa cama que você colocou aqui, que é a maravalha e o pó de serra. A higienização desse comedouro e do bebedouro, você tem que estar atento, porque
são partes onde tem alimento e água. As partes mais interessantes para as aves. Você tem que manter ele limpo, higienizado, para evitar diversos tipos de doenças e verminosas no seu plantel de aves. A limpeza dos comedouros e bebedouros, você pode estar fazendo com detergente neutro, água sanitária, e colocando esse bebedouro e comedouro para secar. Depois que ele estiver seco, você traz para o seu aviário, repõe essa água e sempre prestar atenção que se essa água está limpa. A água do bebedouro tem que estar sempre limpa. Não pode ter sujeira na água das aves. A mesma coisa o comedouro. O comedouro você tem que ver que ele esteja limpo. Ele não pode ter sujeira para estar misturando com a ração das aves. Eu tenho aqui um outro modelo de bebedouro que é muito utilizado pelos agricultores. Esse bebedouro, ele é um bebedouro manual que você vai ter que ter mais atenção para estar fazendo a higienização desse bebedouro. Esse bebedouro, você vai estar fazendo o procedimento de limpeza dele, de higienização. Você vai usar praticamente as mesmas coisas que você utilizou para limpar o comedouro e para limpar esse bebedouro automático. Você vai utilizar a mesma coisa, porém esse aqui você vai ter uma frequência a mais. Você vai ter que ter mais atenção, mais cuidado com esse bebedouro para não ter muita sujeira na parte que fica a água das aves. Esse modelo de bebedouro, você vai estar tendo um trabalhozinho a mais com a questão da limpeza. Você vai estar fazendo essa limpeza dele com mais frequência, mas funciona do mesmo jeito. Você vai estar posicionando também. Ele tem todo o procedimento de você posicionar na altura correta das suas aves. Para fazer a limpeza, você vai estar utilizando o detergente neutro, o hipoclorito de sódio, que é a nossa água sanitária, para fazer a limpeza dos bebedouros e comedouros da forma correta. Agora vamos estar falando sobre algumas doenças das aves. Entre elas, nós estamos com uma delas que traz um grande problema para os criadores de avicultura, que é a mareque. Os principais sintomas da mareque é paralisia das pernas e asas, lesões no nervo ciático e às vezes até tumores internos. Isso são uns dos sintomas provocados pela mareque, da qual você tem que estar sempre atento, olhando as suas aves, para ver se tem algum tipo desses sintomas para você tomar providência do que fazer nesse caso da mareque. A aplicação dessas vacinas geralmente é na pele do pescoço, ali é um procedimento fácil também de ser feito, e os períodos de vacina são esses. Agora vamos estar falando de uma das doenças, do qual é um dos vilões na criação de aves, principalmente aves caipiras, porque os agricultores às vezes não têm o costume de estar fazendo a vacinação contra essa doença, que é a Newcastle. A Newcastle vem trazendo diversos prejuízos na criação de aves e tem, de certa forma, se você tem um controle, você elimina essa doença do seu plantel de aves. Os principais sintomas dessa doença, que o agricultor vai estar sempre olhando no seu quintal e percebendo que tem alguma diferença no seu plantel, geralmente você vai estar vendo uma forma de uma ave que está com um sintoma de respiração de forma errada, como posso dizer, não está correto. Você já pode perceber que tem alguma coisa de errado ali. Outro fator é ver uma ave
com uma respiração muito ofegante. Esses são fatores que você pode estar percebendo se essas aves estão com essa doença ou não. Um dos problemas também que é muito comum no plantel de aves que está com esse tipo de doença é aves com cabeça muito baixa, torções no pescoço, são sintomas causados pela Newcastle. Dessa forma, você tem que ter mais atenção com esse tipo de doença no seu quintal. Você tem que estar atento para fazer as vacinações corretas. E o período de vacinações são esses. Agora vamos também falar um pouco de outra doença muito comum na criação de aves caipiras, que é a boba aviária. A boba aviária tem trazido também, às vezes, muitas preocupações para os criadores de aves, como eu já disse, principalmente na criação de aves caipira, por não ter esse costume de estar fazendo esse tipo de vacinações das aves. Os principais sintomas dessa doença é muito conhecido pelos agricultores, que é caroço, muitos conhecem por verruga. Essas verrugas ou caroço, como é conhecido pelos agricultores, geralmente eles vão estar atacando a crista em volta do bico do animal, nas pernas, e até mesmo às vezes quando pega uma galinha que está com poucas penas, ela ataca muito ao decorrer ali em volta do corpo da ave. Isso é mais difícil, mas às vezes acontece de ter essas verrugas nessas aves. São doenças que traz também perdas para os agricultores, chega ao ponto de levar à cegueira. Às vezes você vai perceber que tem aves que está com entupimento nasal, gerando até mesmo uma espécie de catarro dentro, no caso na garganta dessas aves. São esses os sintomas da boba aviária. O período de vacinação são esses. Vamos agora falar um pouco também da bronquite infecciosa. São um dos problemas também que tem, às vezes, que dá muita perda nos animais e, às vezes, muito complicado de ser identificado pelo agricultor. Pelos tipos às vezes, confunde, os sintomas dela, às vezes, confunde com outras doenças. Por isso, tem essa complicação do agricultor estar identificando. Os principais sintomas desta doença é tosse, chiado, suspiro. Outro problema muito comum também, esse eu acho mais fácil de ser identificado, que é a deformação dos ovos. Às vezes vem ovos sem casca. Esses são os sintomas que o agricultor tem que estar bem atento, que é uma característica muito comum desse tipo de doença. Então, é algo que o agricultor tem que estar mais atento e olhando seu plantel. Percebeu algum tipo de sintoma voltado para esse que eu estou acabando de falar? O mais correto, por ser uma doença mais complicada de ser identificada, se tem um acesso a um médico veterinário, o mais correto é que esse médico faça uma avaliação do seu plantel e ver se realmente essas aves estão com esse tipo de doença, que é a bronquite infecciosa, da qual tem trazido muitas perdas na criação de aves e às vezes é uma doença que ela vai estar às vezes transmitindo esse vírus. Então tem que ter mais cuidado e ter uma orientação de um médico veterinário. E os períodos de vacinação são esses. Vamos agora fazer um procedimento que é a vacinação da vacina Newcastle nos pintinhos, nos primeiros inícios de vida, os primeiros dias de vida dessas aves. Agora eu vou estar orientando como fazer esse preparo dessa vacina, o passo a passo, para que vocês não se atrapalhem na hora de fazer essa vacinação. Lembrando que a vacina, quando você comprar, ela tem que estar no isopor, com gelo e lacrado com uma fita crepe, para que não altera
essa vacina. A Newcastle, ela vem em um vidrinho desse formato, do qual você vai ter que usar um diluente que você vai estar utilizando ou água fervente, mas que ela tem que estar fria, você tem que ferver ela e deixar ela em um local para ela esfriar, ou água filtrada. O mais correto é você fazer uso da água filtrada para que tenha o melhor resultado da vacina. Você vai estar removendo essa partezinha do alumínio da tampa. A seringa ela tem que ser uma seringazinha com agulha nova para não ter nenhum tipo de contaminação. E fazer uso dela simplesmente para pegar só os 3 ml de água. Você vai estar depositando essa água filtrada na vacina, fazer esse movimento para que ela dilua com facilidade. Ela vai ficar com esse formatozinho azul. Isso já mostra que ela está bem preparada, está no ponto de você usar. Detalhe, a partir do momento que você prepara essa vacina, você tem que usar ela toda. Se não tiver uso para essa vacina no dia só, você tem que descartar ela e jogar fora em local onde não fica ao céu aberto. Eu vou estar precisando retirar essa partezinha. Dá um trabalhozinho às vezes, mas a gente tira ela, viu? Você tira essa tampazinha, porque você vai ter que usar essa agulha para fazer a vacinação dos pintos, ok? Agora vamos estar realizando o procedimento de vacinação. Explicar da forma correta como é que você vai fazer essa vacinação nos pintos. Primeiro procedimento, você vai estar retirando algumas penazinhas que tem nessa partezinha da asa do pintinho, para ficar mais acessível você visualizar e ver, para você não atingir nem um vaso sanguíneo e nem o nervo do pintinho. Tranquilo? A aplicação ela é simples, você vai estar mergulhando essa agulha na vacina e fazer esse procedimento no pintinho. Dessa forma ele já está vacinado. Não atingiu nem o nervo, nem um vaso sanguíneo. Uma vacinação correta desse formato da Newcastle. Vamos estar fazendo outro aqui para facilitar mais a identificação de como é que deve ser feito essa vacinação, para ficar mais claro para vocês, agricultores, que pensam em fazer essa vacinação. É simples e fácil, você vai ter que prestar sempre atenção nessa pelezinha da asa,
e ver que você não vai estar atingindo com agulha nem esses vasozinhos sanguíneos e nem o nervo da ave. Vamos fazer mais uma vacinação aqui. Para vocês visualizarem e ver que é um procedimento fácil e rápido. Assim você vai estar tendo um plantel imune a esse tipo de doença que às vezes tem muitas perdas, dá muito prejuízo para o agricultor. Aí você vai estar fazendo um plantel todo imune. Vamos agora fazer o procedimento da vacina da boba aviária. É uma vacina de suma importância para os criadores de aves, seja ela na granja ou no quintal, aquele agricultor que tem uma criação de aves caipiras. É de suma importância que faça esse procedimento de vacinação para que não tenha perda das suas aves. Agora eu vou estar orientando como fazer o preparo dessa vacina. Essa vacina, quando você comprar ela vai estar vindo em 2 vidrinhos, da qual uma vem o diluente e a outra vai estar vindo a vacina. Você vai estar pegando o diluente e colocando no vidrinho da vacina, misturando ela corretamente para fazer a vacina, ok? Vamos fazer esse procedimento de retirada da tampinha aqui de alumínio para facilitar o manejo da vacina. Retirando essa partezinha, vai ficar fácil você manusear ela. Você vai estar usando uma seringa para retirada. Caso você achar melhor não utilizar uma seringa, você pode fazer esse procedimento que eu acho mais prático, de retirada da tampinha, que ela, depois que você tira a tampinha de alumínio, ela fica bem mais simples de você manusear. Da vacina. E com o diluente na vacina, que ela tá um pouco sem querer sair. Acho que nós vamos ter que usar a seringazinha aqui para facilitar mais o manejo. Retira todo o diluente. E põe na vacina. Tampa ela novamente e faz esse procedimento só mesmo para facilitar que você está tendo um produto bem misturado e não tem sobras de vacina no fundo do vidrinho aqui. Você fez esse procedimento, você está com sua vacina pronta para ser usada. Agora que nós vamos estar colocando ela em um vidrinho desse aqui, um conta-gota aqui, para facilitar o manejo na hora de aplicar nas aves. Tranquilo? Agora vamos estar fazendo o procedimento de vacina da forma correta aqui para vocês estar fazendo aí na sua propriedade. Vamos estar utilizando o conta-gota, como a gente acabou explicando aqui para vocês. A vacina que você já está com ela preparada, você vai estar colocando ela no conta-gota. E a gente vai estar fazendo essa vacinação ocular, via ocular, que vai facilitar o manejo.
uma gotinha só, a sua ave já está vacinada. Fez esse procedimento, você já pode estar soltando a sua ave sem trabalho nenhum. Os pintinhos, você pode fazer o mesmo procedimento, ou ocular ou nasal. Como a gente já fez o procedimento ocular na galinha, a gente vai estar fazendo o procedimento nasal aqui para vocês verem como é fácil e prático de ser feito. Uma gotinha também. Dá um tempinho aqui, ele vai estar puxando. Já está vacinado também. Fácil e prático para ser feito. Temos também algumas receitas caseiras para estar combatendo verminose das aves. Uma delas, que nós não podemos esquecer, que é o pseudocaule da bananeira e as folhas junto. Ali você pode pegar essas folhagens da bananeira junto com o pseudocaule, que é o caule da bananeira, o tronco da bananeira, picotar ela todinha, corta ela e põe lá no quintal onde é que tá as suas aves, ou em um coxozinho para que as suas aves vai comendo essas folhas. Ela é um excelente vermifungo para estar combatendo verme das aves, nem só das aves, como dos suínos, caprinos e ovinos. São essa forma prática de ser feito. Muitos agricultores têm essa matéria-prima no fundo de casa e às vezes nem faz uso dela. Então, dessa forma, você vai estar combatendo e aproveitando aquele material que está na sua propriedade. Outro receita excelente que nós não podemos esquecer também é o limão. O limão, você pode fazer uso dele na água onde suas aves estão sempre bebendo. Você pode colocar em um bebedouro ou em uma bacia, onde muitos agricultores têm o costume de pôr ainda essa água em uma bacia. Você vai estar colocando, você vai abrir o limão e aproveitar só o caldo do limão, para que essas aves façam uso desse limão, do suco do limão. Temos aqui o alho. O alho, eu gosto muito do alho, que ele é prático e muito eficiente para combater verminose também e fácil de ser preparado. Você vai estar utilizando em torno, depende do tamanho do dente de alho que você às vezes tem. Se você tem um dente de alho maior, você vai estar utilizando 7 dentes de alho para 2 litros de água. Como é que você vai fazer isso? Você vai descascar esse alho, macerar ele em um pilãozinho ou em uma sacolinha e pôr em uma garrafinha de 2 litros de água, uma garrafa PET, e deixar ela repousar por 24 horas, ou seja, de um dia para o outro. Você fez esse procedimento, você vai pegar esse preparo que você fez, essa receita caseira, e colocar em um bebedouro como esse aqui. Vai estar higienizando ele da forma correta. Coloca essa receita que acabou de ser feita aqui e põe para suas aves. Detalhe, no caso do alho, você vai deixar ele aqui por no máximo 2 dias. Aí você retira, higieniza o seu bebedouro e põe uma outra água limpa para estar levando para suas aves. Dessa forma você vai estar evitando diversos tipos de verminose na sua propriedade de forma natural e com matéria-prima que tem, às vezes, no fundo do seu quintal. O Até à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural, que visa a continuidade dos serviços de assistência técnica e extensão rural aos dirigentes, agricultores e agricultoras e agentes comunitários rurais, os ACRs, dos empreendimentos apoiados pelo Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.